Salve pessoal do De Olho no Jogo, estamos de volta e hoje o nosso assunto é Atlético em semanas importantes de Libertadores da América. Na próxima quarta-feira tem um jogo decisivo, né? O Furacão enfrenta o Colo-Colo na Arena da Baixada e a gente vai bater um papo sobre as últimas semanas de transformação do rubro-negro com o técnico Eduardo Barros e projetando esta partida que vale a liderança do grupo. Eu tô aqui com o Daniel Piva e também com o André Ribas pra gente debater o Furacão. Piva, o que mudou tanto no Atlético, tudo bem? Tudo bem, Guilherme? Um abraço a todo mundo que está acompanhando aqui o canal de Olho no Jogo. A questão de confiança é algo que o Atlético já conseguiu superar. Uma vitória no Clássico Atletiba e essa vitória importantíssima na Libertadores da América contra o Jorge Wilstermann tira aí qualquer suspeita, qualquer desconfiança que se tinha em cima do desempenho ali que os jogadores estavam tendo. É uma coisa que já foi superada pelo clube. Agora, o que o Atlético precisa ainda solucionar é a questão do desempenho do time, o desempenho coletivo. Contra o Coritiba foi um jogo conservador do Atlético, e contra o Jorge Wilson é difícil você fazer qualquer avaliação, porque tem muita diversidade. É um jogo diferente, não tem como você exigir de um jogador o mesmo desempenho que ele tem aqui no Brasil, lá na altitude. Então foi uma vitória da transpiração, da vontade, o que dá muita moral, eleva a moral. Então questão desconfiança é algo superado. O que o Atlético agora vai precisar colocar em prática é desenvolver mais um jogo coletivo e aí, consequentemente, melhorar também as individualidades. E aí, André, tudo bem? Fala, Guilherme, um abraço também para o Daniel. Concordo 100% com o Daniel. Acho que a representatividade do jogo não se discute, né? O tamanho que dá confiança para o grupo e para o trabalho do Eduardo Barros, né? Era um jogo assim que essa representatividade valia mais que qualquer coisa. O resultado é um resultado histórico, né? O Atlético nunca tinha vencido na altitude, e do jeito que foi, de virada, no último lance da superação, o enredo também envolvendo o Walter ali, primeiro gol desde a volta do Atlético, isso com certeza foi mais importante do que o desempenho apresentado. Mas são coisas que tem que andar juntas daqui para frente, né? A questão do desempenho, falando do Atletiba, o Atlético foi muito abaixo, foi um jogo muito abaixo no geral, né? Um jogo de poucas chances, o Atlético praticamente teve o gol, que eu me lembro de cabeça, mas teve poucas chances criadas ali. E não desempenhou o que se espera dele, que é um time protagonista ainda. De um desempenho que a gente espera ali numa Libertadores. Mas é inegável que foi um resultado importante, não só em questão de moral, mas de pontuação. Chegou a 6 pontos, só depende dele para conseguir a classificação e enfrenta o Colo-Colo, que tem o mesmo número de pontos que ele no grupo. Bom, e esse jogo do Atlético contra o Colo-Colo virou muito decisivo pela circunstância de pontuação. O Atlético chega, né, numa quarta rodada da fase de grupos com 6 pontos e pode, com uma sequência de 2 jogos em casa, já garantir uma classificação. Até com uma vitória e um empate, com 10 pontos, historicamente, todo mundo se classifica. A não ser naquele grupo, né, Daniel, maluco de 2017, quando tinha Atlético, Flamengo, São Lourenço e Católica, que teve time eliminado ali com 10 pontos. Não foi o caso do Atlético, que conseguiu a classificação naquele grupo maluco. Mas eu queria conversar com vocês sobre alguns personagens, né, desse período do Atlético. Vamos começar com Eduardo Barros, porque depois de 2 vitórias, claro, avaliando aí o impacto imediatista do futebol nas análises, ainda mais para um técnico interino, ele sai fortalecido, né? O quanto que tem de dedo aí nessa questão, pelo menos, dos resultados do Atlético nessas últimas semanas, Pivo? Primeira coisa, Guilherme, se o Eduardo tivesse empatado o Atletiba e perdido na Bolívia, a gente provavelmente estaria aqui no canal hoje discutindo aí a contratação de um novo treinador para o Atlético. Não que o Eduardo fosse demitido, mas que, como não teria vitórias aí nesse espaço que ele teve como interino, seria bem provável o Atlético aproveitar esse intervalo de uma semana para acelerar no mercado, para ter na estreia de um novo treinador na quarta-feira contra o Colo-Colo.
Só que o Eduardo, ele consegue 2 vitórias, e 2 vitórias importantíssimas. Da série de jogos que ele pegou, eram os 2 maiores jogos. Era o Clássico Atletiba e Libertadores da América. Estreia dele como treinador numa Libertadores. Consegue 2 vitórias. Então ele sai fortalecido. Isso não quer dizer que ele vai ser efetivado como técnico do Atlético. O Atlético bem possivelmente pode deixar ele até o fim da temporada aí como interino, algo semelhante que foi já com Ricardo Drubsky e Thiago Nunes. Mas ele ganha tempo, ele ganha oportunidade e agora pela primeira vez vai ter uma semana aí para trabalhar, para ir ajeitando o time do Atlético com a cara que ele quer. De impacto, Guilherme, vejo assim 2 pontos que vejo peso assim nas escolhas do Eduardo Barros. A primeira é a efetivação do Christian como titular. O Christian é um jogador que vinha sendo pouco utilizado pelo técnico Dorival Júnior. A gente até abordou isso aqui no vídeo que a gente fez na discussão a respeito da saída do Dorival. Então esse é um acerto que o técnico Eduardo Barros, na minha opinião, tem. E acho que acaba até mostrando ali o próprio desempenho do jogador que marcou um gol importantíssimo na Bolívia, comprovando isso. E aí o outro, que talvez seja mais questão de grupo, é a recuperar assim o Lúcio Gonzalez, devolver o Lúcio Gonzalez a jogos importantes. O Lúcio foi titular já contra o Botafogo, foi titular contra o Jorge Wilstermann. Eu acredito que o Lúcio vai ser titular do Atlético por sequência da temporada? Não. Contra o Colo-Colo, por ter um intervalo de uma semana, até é possível. Mas até a forma como o Lúcio vem jogando é diferente da que vinha sendo anteriormente. Agora ele está mais próximo da área ali, contra o Jorge Wilson, contra o Botafogo. Ele ficou quase como um segundo atacante, apareceu para finalizar bastante vezes. Mas é um cara que, de impacto assim, de escalação, passa muito por esses dois. E aí, consequentemente, até uma mudança ali na formação no meio de campo, a formatação do meio de campo. Então o Eduardo ganha tempo e num espaço curto aí os maiores impactos que vejo dele foram esses dois. O Christian efetivado como titular e o Lúcio reaparecendo no time numa formação, num posicionamento mais ofensivo do que era até o início da temporada. E André, sem confiar em nenhum 9 específico, né? Nos 2 jogos que ele venceu, foi sem um centroavante mais clássico ali. Ele já deixou claro que o Bissoli tá um pouco para trás nessa disputa, né? Você teve um Bissoli à disposição esse período, em nenhum momento ele foi cogitado até para virar opção ali, isso não aconteceu. Eu concordo com o Daniel e acho que tem que ter um equilíbrio nessa análise, né? Sempre. A gente está falando, foram 2 resultados inegáveis que deram uma vida para ele no Atlético, uma sequência. Se tivesse tido um revés, já poderíamos estar falando de outra coisa aqui, mas acho que ainda falta em desempenho. Mas ele tem seus méritos até aqui em algumas trocas, como bem falado do Christian, que é um meio-campo que vem se mostrando muito completo, que era pouco utilizado pelo Dorival, né? A gente fala, teve o jogo contra o Fortaleza lá no começo do Brasileirão, São Paulo, que já foi ali numa hora, no última cartada, e daí já contra o Red Bull, que ele apareceu, mas daí já era outro cenário, já era o Barros no time. Então, ele tem méritos por isso, e também por algumas mudanças, né? Principalmente no jogo contra o Jorge, a gente já viu uma formatação ofensiva caminhando para um caminho diferente, né? A gente já viu os dois atacantes que costumam jogar mais abertos, buscando o jogo mais por dentro, ali uma opção com o Lúcio pisando mais na área, tanto que o Azevedo ali conseguiu até achar bons passes para o Lúcio ali na área até no primeiro tempo. Então ele tem seus méritos, a gente não tem como negar isso, mas acho que ainda tem que ter um pouco de calma, falta desempenho. Não deu para ver ainda um Atlético em um nível competitivo que é o que o Brasileirão vai pedir para ele nessa sequência, é o que a Libertadores vai pedir para ele, tanto nesses 2 jogos quanto daqui para frente, mas tem um caminho, né? Ele vem mostrando boas opções de mexidas ali, em montar o time. Ainda acho que a formatação do ataque deve mudar bastante. Por exemplo, o Giovani eu não gostei tanto lá contra o Jorge, achei que ele não fez uma boa partida. Acho que tem opções ali, tanto no Lúcio, que podem aparecer melhores, tem o Ravanelli, que entrou na partida, pinta como interessante, e o Fabinho também, né? No Atletiba foi decisivo ali, fazendo pivô,
e aparecendo para chutar. E no jogo, apesar da jogada linda do Christian, ele também apareceu ali sustentando o lance e dando aquele belo passe. Então são escolhas que são interessantes, mas que ainda precisa de bastante coisa para o Atlético estar competindo em grande nível. Acho que uma questão interessante para a gente refletir, Daniel e Piva é bom, né? Daniel e André, uma questão bacana para a gente pensar é sobre esse último jogo contra o Jorge Wilstermann. Porque jogar na altitude é sempre muito específico e a escalação também me pareceu muito específica, pensando naquele jogo. Agora, Piva, aquela escalação ela pode ser adaptada para um jogo contra o Colo-Colo, por exemplo? Eu acredito que sim. Acredito que, Guilherme, vai até ser uma espécie de espinha pro Eduardo a partir daqui para frente, porque o Wellington, Eric e Christian se entenderam muito bem, e aí você teve mais à frente o Lúcio Gonzalez. Num palpite, falta um pouco menos de uma semana para o jogo, o Lúcio vai ser mantido como titular contra o Colo-Colo. Mas pensando já no longo prazo, ele pode, por exemplo, ter um Léo Cittadini, ter um Jorginho desempenhando esse papel do Lúcio, mantendo ali a espinha com Wellington, Eric e Christian. E aí na frente, ele, sei lá, o Nicão voltando, pode fazer isso que a ideia que ele teve com o Geovânio, com mais capacidade decisiva, com mais tendo aquele drible ali perto da grande área, um arremate. E aí na frente o Fabinho, embora tenha sido extremamente decisivo contra o Jorge, contra o Coritiba, mas vamos ver qual que vai ser o plano dele, se vai dar continuidade para o jogador, se pode, sei lá, já mudar algo. Acredito até que num curto prazo o Fabinho vai ter oportunidade, ele vai apostar nisso, nessa formatação, com alguma troca ou outra de peças, como por exemplo o Thiago Heleno voltando ao sistema defensivo, mas acredito eu, embora o jogo contra o Jorge tenha sempre essa característica de ser muito específico, mas vai ser um ponto de partida para o Eduardo daqui para frente. Vejo mais troca de peças, vamos supor, por exemplo, as voltas de Nicão, a volta do Thiago Heleno, uma estreia do Jorginho ali mais para frente, ou a volta do Cittadini, do que propriamente ele reformulando o time mais uma vez. André, você gostou dessa formação de meio de campo que tem Eric e Christian como construtores, né, desse jogo, junto com o Wellington ali, e daí um meio atacante, um cara mesmo para terminar jogadas, como foi o caso do Lúcio? Te agradou a ideia? Acho que é possível importá-la para outros jogos? Acho que é possível sim, o Atlético tem 2 meias com características, né, de ocupar o campo, né, não ter problema tanto em construir quanto que chegar lá na frente, que é o caso do Christian e do Eric, que é um jogador que sempre quando pode aparece lá na frente pisando na área, também ajuda na construção, então são 2 jogadores completos nesse ponto. E é interessante você ter 2 jogadores assim em um time, em uma formação de meio campo, porque você pode contar com eles tanto para construir, para atacar, tanto para defender ali, está em um estágio, ainda acho que o Christian vai evoluir nisso, principalmente, mas tem características, consegue fazer isso também. Em relação ao meio atacante, o Daniel falou muito bem, você vai ter opções melhores, né, para formular esse ataque. Esse jogo você já não teve um Cittadini, que é um jogador importante ali para você ter circulando nas entrelinhas, um Nicão que vinha sendo o principal destaque, mas também teve as lesões, teve uma queda, né, tá demorando para ter essa sequência para a gente ver um Nicão voltando a ter um alto rendimento, e isso é essencial para o time do Atlético ter seu principal jogador em sequência. Eu acho que é um formato interessante esse que o Eduardo testou e dá a entender que deve ser um caminho que ele deve tentar aqui para frente, né? Tanto na Libertadores agora contra o Colo-Colo, acredito que ele pode ter algumas mudanças pontuais em relação a algumas voltas, mas o formato acredito que ele pode manter sim, Guilherme. E agora, André e Daniel, essa história de uma aposta num perfil mais experiente, isso está meio claro, principalmente a partir daquele jogo contra o Botafogo. É circunstancial, é coincidência ou tem tudo a ver com o momento? Como que você interpreta, Pivo? Para mim, passa pelo momento. O Lúcio, Guilherme, eu vejo ele sendo uma espécie assim de escudo do treinador com o grupo, aquele cara para chamar a responsabilidade.
em alguns aspectos, tanto em jogo, principalmente em jogo grande, porque o jogo contra o Jorge Wilson Libertadores da América é jogo grande, tem essa característica diferente, e convenhamos, até a forma como o Christian sai de campo mostra a dificuldade que é aquilo. E o Christian tendo um Lúcio do lado, pô, o cara é acostumado a jogar, que já jogou na altitude 200 vezes. Dá mais tranquilidade, embora evidentemente você vá sentindo ali as consequências. Contra o Botafogo, o Atlético estava naquele momento 6 jogos sem vencer. Então é aquele cara que também vale, ó, já passei por isso, ninguém vai aqui, não é o fim do mundo, já uma hora a gente vai voltar a vencer. Então eu vejo ele mais sendo essa liderança ali, uma voz da comissão técnica dentro do grupo, dentro de campo. Não vejo, por isso que não acredito no Lúcio virando titular absoluto desse time do Atlético. É algo mais circunstancial. Por outro lado, o Jonathan começa a ganhar pinta que vai pegar a titularidade da posição. O Jonathan tem jogado bem aí no Campeonato Brasileiro, mesmo que você possa apontar, teve falha aqui, falha ali, mas no geral a participação dele vem sendo positiva. Exato, participou da jogada do gol contra o Coritiba, não sei se chegou a ser assistência, acho que teve um desvio ali de última hora, mas a jogada toda desenvolve com ele, com o Fabinho, e contra o Jorge Wilson deu aquela arrancada ali aos 45 do segundo tempo. Então é um jogador que eu acho que vai se firmar aí como titular. O Azevedo, a lateral esquerda do Atlético, ainda acredito que vai ter mais um rodízio aí, mais alguns rodízios entre Azevedo e Abner. Mas vejo mais uma situação de momento ali, o Atlético 7 jogos sem vencer, do que propriamente uma estratégia do Eduardo Barros, pensando aí no time em formação. Só que, como deu certo, o Jonathan acredito que vai virar titular. O Thiago Heleno é uma das referências do time. O Wellington, com essa questão resolvida com a diretoria, vai ser titular do time. Então começa a ganhar opções. Então acredito que foi uma emergência, mas que teve algumas soluções que vão ser utilizadas aí no curto prazo. O Jonathan é inegável que tecnicamente ele é um jogador acima na sua posição e é um dos maiores, melhores laterais que passaram pelo Atlético. Acho que melhores dá para classificar assim. Mas ele vinha num ano de queda de desempenho muito grande, tanto fisicamente, tanto que chegou um momento antes da pandemia que o Atlético até pensou em não contar com ele, né? O contrato acabando. Era um jogador que não estava nos planos do Atlético, isso era certo. Então, ele recuperando, fazendo bons jogos como vem fazendo, sendo importante ali pelo lado direito, ele merece essa sequência. É um jogador que tecnicamente não se discute, mas não vai também conseguir aguentar essa sequência de jogos, e até por isso você tem que ter uma opção ali, e o Kelvin precisa estar rendendo mais para se tornar uma opção. O Kelvin vinha sendo muito irregular nessa temporada, então até por isso criou ali um espaço na lateral direita. Então ainda tem essa dúvida, mas acredito que o Jonathan vai ter essa sequência. Em relação ao Lúcio, é inegável a importância que ele teve no jogo, mas acho que o futuro do Atlético passa muito distante dele, e digo disso em campo também. Eu não vejo ele sendo importante para o resto da temporada. Foi um jogo pontual, acho legal. Acho que ele é um jogador ali que vai ser importante em 20, 15 minutos. Não vejo ele tendo um desempenho maior do que isso. Acredito que o jogo contra o Jorge foi o ápice ali dele ter... Ele sofreu o pênalti, né? Ali no lance até ficou a dúvida porque teve o Fabinho, mas acho que foi ele que sofreu o pênalti, fez o gol. Então ele teve essa importância grande, mas acho que pode ter sido o limite dele no Atlético. Bom, e a galera que está acompanhando aqui no canal, né, chegou até aqui com a gente nesse momento do vídeo, por favor, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, é muito importante. Ative as notificações. Se você está conhecendo o canal agora, sempre a gente promove esse tipo de debate aqui, especialmente sobre os times aqui do Paraná. Você concorda com o que a gente disse sobre Eduardo Barros, Lúcio, Jonathan, todos esses personagens, a formação do Atlético? Pode deixar aqui o seu recado. Para a gente fechar, enquanto a galera tá se inscrevendo, Walter, é para ser o 9 do Atlético? Dá para confiar ou foi uma noite iluminada de um personagem incrível? O que vocês acham? É difícil imaginar qualquer coisa a respeito do Walter. O que dá esperança pro Walter, Guilherme, além de toda a qualidade técnica que ele tem, que isso é inquestionável, ninguém discute, é o fato da posição não ter dono. Tanto que o Eduardo Barros já começou a desenhar o time sem um centroavante, porque o Bissoli não conseguiu se firmar, o Mingotti recebeu oportunidades também, já não
não, nem no banco de reservas tem constado mais, tem até notícias que voltou para as categorias de base. Então, o que mantém a chama acesa do Walter ser titular do Atlético é o fato de ninguém ter se firmado. Mas o Atlético está no mercado, o Atlético ainda busca um jogador com esse perfil. O Walter pode ser importante em alguns jogos, isso eu acredito. Isso eu até aposto que ele vai marcar gols até decisivos, como foi esse na Bolívia. Mas ele titular absoluto, assim, acho complicado. Não boto muita fé daí, não. Mas como ninguém se firma e o cara tem qualidade, vai que. É uma aposta que o Atlético está fazendo. Mas, repito, o clube está no mercado, o Eduardo tem escalado o time sem esse homem de referência. Eu até brinquei no Twitter, né, que o jogo contra o Jorge foi o roteiro perfeito ali pro Atlético, né, que tá produzindo esse mini documentário sobre o Walter, gol nos acréscimos, a volta, a vitória da Libertadores. Mas acho que a questão do Walter foi isso e eu não contaria com ele. Não acho que é um jogador que vai estar competindo em grande nível, vai ser uma peça fundamental para o Atlético, titular. Eu acho que é o que o Daniel falou. Ele entrar no jogo passa muito mais por um problema do Atlético de não ter um centroavante definido do que ser mais a questão do Walter se recuperou 100%. Acho que passa mais por um problema do Atlético do setor do que por ele. Ele aproveitou a oportunidade, foi muito bem, deve ganhar mais minutos e acho que é isso. A gente também tem que dar esse voto de confiança, acho que pro Walter, né? Ele vem trabalhando, vem se dedicando quanto a isso, e ele é um atleta, ele é um jogador que tecnicamente não se discute, mas a questão do atleta se discute. Eu tenho dúvida se teremos ainda o atleta Walter nessa sequência pelo Atlético. Estamos fechando então esse vídeo sobre a projeção do Atlético na Libertadores, esse grande desafio de quarta-feira, né? Um jogaço, expectativa muito grande para esse Atlético e Colo-Colo, que pode ajudar o Atlético a encaminhar ainda mais essa classificação com 9 pontos, vale a liderança do Grupo C. Então se inscreve no canal, hein? Por favor, não deixe de se inscrever e principalmente deixe seu comentário que, na medida do possível, a gente responde, a gente sempre trata com muito carinho quem participa com a gente. Beleza, galera? Valeu e até a próxima!